O São Paulo ganhou do Cobressal no Morumbi por 2-0, se mantém vivo na Libertadores, dá uma recuperada, mas olha que jogo sofrível. E a minha opinião não muda nem um pouco, para mim o Carpini ainda precisa ser demitido urgente. Vem comigo. Bom dia, minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Vida. Já vai se inscrevendo aí no canal se é a primeira vez que você tá vendo aqui o meu vídeo, ajuda demais, tô no comecinho ainda, o começo é complicado, então dá essa forcinha aí pra mim. E já comenta aí um fora Carpini se você é torcedor de São Paulo, ou um fica Carpini se você é rival aí, mas comenta alguma coisa que ajuda demais o vídeo, de verdade. Só uma coisinha, eu sempre deixo na descrição os links dos produtos que eu uso aqui no geral pro canal, mesmo que eu não quero ser youtuber, mas é legalzinho pra uma utilidade aqui do dia a dia, pra uma decoração. Dá uma olhadinha aí depois pra ver se você se interessa, beleza? Bom, começando a falar do jogo, o São Paulo fez um jogo bem ruinzinho. O Carpini mudou a escalação, mas de uma maneira muito forçada, porque não tinha jogadores. Na verdade, até tinha jogadores pra ele, se ele quisesse insistir no 4-2-4, ele podia. Mas ele mudou, ele foi com 3 zagueiros, o Ferrarese, o Arboleda e o Diego Costa. O Igor Vinícius e o Michel Araújo nas alas. Pablo Maia, Alisson e Rames Rodrigues no meio campo. E uma dupla de ataque com Caleri e Luciano. Só uma coisinha, eu sei que todo mundo tá falando que foi com 3 zagueiros contra o poderoso Cobressal no Morumbi. Eu entendo isso, embora eu discordo que 3 zagueiros significa algo ser defensivo. Não acho que seja verdade isso. Mas no caso do Carpini realmente é. Por quê? Porque se fosse para ele com 3 zagueiros para subir os alas e você ter 2 zagueiros construtores, o que ele faria? Ele deixaria o Arboleda ali no meio, mais na sobra. E os outros dois zagueiros seriam o Ferrarese e Alan Franco, que são os melhores zagueiros construtores que o São Paulo tem. Que o São Paulo se mostrou um time completamente sem nenhuma criatividade. Falando em propor jogo, o São Paulo ele teve um jogo hoje que totalmente propício para propor, para ir para cima, para trabalhar, botar a bola no chão, fazer jogadas trabalhadas, tentar construir o resultado com a bola no pé. Mas em questão de organização tática para criar, para propor o jogo, o São Paulo foi péssimo. Os 3 jogadores que mais tocaram na bola foram o Ferrarese, o Diego Costa e o Arboleda, os 3 zagueiros. Tudo bem, eu sei que na maioria das vezes os zagueiros são os jogadores que mais tocam na bola. Nesse caso foi bizarro, realmente o Ferrarese ele teve quase 100 toques na bola. E todo lá pra frente, sem criatividade, os zagueiros tentando construir ali alguma coisa, não conseguindo. Tentavam um passe em profundidade, a maioria das vezes errava. Dos 11 que começaram, pra mim só 2 se salvaram um pouco. Tipo, a bola ia pro pé deles, ele saía alguma coisa ali. O Igor Vinícius, porque ele pegava a bola, tentava ir pra cima, tentava o drible, ele foi bem até no jogo. E o Rames Rodrigues, porque realmente ele é diferente tecnicamente em visão de jogo. Ele tenta achar várias bolas e consegue a maioria das vezes. Ele conseguiu vários lançamentos longos, vários cruzamentos muito bons. Aliás, a bola parada com ele sempre foi perigosa. O primeiro tempo acabou 0-0, foi realmente muito sofrível. Teve até algumas chances ali, mas assim, a maioria foram cruzamentos do Igor Vinícius ou do Rames Rodrigues. O segundo tempo volta igual, o São Paulo continua tendo zero criatividade. O Galopo entra no lugar do Pablo Maia, que realmente não fez um jogo muito bom, porque também o Cobressal ele não ia atacar, então não tinha muito o que ele destruir, ele tinha que mais construir, e o time inteiro estava mal na construção. Eu não vou julgar o Pablo Maia e falar, ele é um zagueiro, ele é um volante só destrutor. Não, ele tem qualidade técnica para construir, mas o time inteiro estava mal. O São Paulo com o Carpini não sabe propor jogo. Mas essa foi uma substituição que eu até acho interessante. Ele tira o Pablo Maia para colocar o Galopo, e aí fica ali o meio campo com Alisson, Galopo e Rames Rodrigues. Os 3, o Galopo e o Rames, o Galopo e o Alisson, nenhum dos dois são exatamente primeiro volantes, mas eles podem ser segundos volantes. Como o Cobressal estava todo para trás, uma substituição que na minha cabeça faria sentido. E aos 70 minutos ele tira o Luciano, que fez uma partida bem abaixo, também, claro, muito por causa do time, mas ele também é responsável por isso, porque ele sendo o segundo atacante que volta para ajudar a construção, também não conseguiu fazer nada. Coloca o André Silva, que entrou muito bem no jogo, e também tira o Igor Vinícius, que era um dos melhores jogadores do time. Coloca o Eric, e aí realmente o São Paulo fica sem lateral. Ficam os 3 zagueiros ali, e os 2 alas eram o Michel Araújo e o Eric. Cara, o Rafael ele ainda fez 2 defesaças. Ele salvou o São Paulo naqueles 2 lances. A cabeçada que a bola vai no cantinho, ele salta e pega, e depois no lance seguinte o cara dá um chute de fora da área, ele também faz uma ótima defesa, a bola vai ir no cantinho também, ele pula, consegue defender. Assim, aqueles 2 lances, se sai o gol ali, seria 1-0 pro Cobressal, e aí eu acho que o São Paulo praticamente estaria eliminado na Libertadores. E aí aos 81 minutos o São Paulo chega ao primeiro gol muito por qualidade individual dos jogadores. O Rames Rodrigues dá um passe em elevação pro Caleri do outro lado da área,
O Caleri consegue chegar, cabeceia para o meio. A bola sobra ali, bate e rebaixa com o Michel Araújo e o André Silva, que tinha acabado de entrar. E que inclusive foi ele que iniciou a jogada. Chega na área e faz o gol. O São Paulo abre o placar ali, foi um gol realmente do alívio. Aí eu falei, pronto, era isso que eu queria. Era o São Paulo sofrer pra caramba no jogo, mas ainda assim ganhar com uma zerinha ali, um gol no finalzinho, Salvador, meio chorado, mas que ganhasse, mas jogasse mal pro Carpini ser demitido. Aí o São Paulo animou no jogo, conseguiu fazer mais um gol ainda com o Caleri, uma jogada também muito boa, jogada que iniciou com o Rames. O Rames inicia a jogada numa boa bola longa pro Eric, o Eric dribla um ou dois ali, cruza a bola na área pro Caleri que faz gol, a bola ainda sobra, bate no goleiro e sobra para ele. São Paulo fica 2-0 ali no placar. Aí eu fiquei meio droga, não era pra ser 2-0, porque 2-0 acaba mascarando demais. O São Paulo não fez um bom jogo. O tribunal da diretoria não deveria olhar os últimos 15 minutos, deveria olhar os primeiros 80. O São Paulo não foi bem até o gol. Conseguiu ali, depois na animada com o Cobresal, tomamos gol, vamos tentar ir pra cima um pouco, sei lá, conseguir empate. Aí abriu um pouco de espaço, mas antes disso, o São Paulo fez um jogo muito ruim. O time teve zero criatividade praticamente o jogo inteiro. Contra o Cobresal, em casa, você não conseguir propor o jogo, sério, você não assistiu o jogo, você pode acabar olhando ali os dados no SofaScore, não sei o quê, pode achar que o São Paulo jogou bem, amassou, ficou martelando ali. Não, isso não aconteceu. O São Paulo teve praticamente nenhuma criatividade. Questão de organização tática ali, uma jogada trabalhada, uma jogada treinada, você não via, eu não lembro de nenhuma. Eu não mudo a minha posição sobre o Carpini, eu acho que ele ainda tem que ser demitido. O São Paulo tem que trazer um técnico bom, um técnico decente, que possa trabalhar bem esse elenco, porque o elenco do São Paulo é muito forte. Mas já a diretoria provavelmente vai empurrar com a barriga até o jogo contra o Fortaleza, que deve jogar mal de novo, deve perder, e aí ele deve ser demitido. De novo, eu entendo quem tá falando que jogar com 3 zagueiros no Morumbi contra o Cobresal, que é um time muito fraco, é um vexame, é uma vergonha, eu entendo isso. Só que eu acho que é muito por causa do jeito que o Carpini jogou. Se é do jeito que, por exemplo, o Girona joga, que é com 3 zagueiros, só que 2 desses zagueiros subindo muito para apoiar o meio-campo e ficando ali só um e 2 zagueiros que saibam construir, que poderia ter sido o caso, ele poderia ter ido com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Deixa o Alan Franco e o Ferrarese subirem bastante para ajudar na construção do Arboleda um pouco mais ali na sobra. Eu acho que 3 zagueiros não significa ser defensivo necessariamente. Eu acho que muitas vezes até torna o time mais ofensivo. Mas não foi o caso do São Paulo hoje. O Carpini realmente me parece ter sido um covarde e manteve os 3 zagueiros por medo. E o São Paulo deu sorte porque o outro jogo que teve do grupo foi Barcelona e Tadieres. O Barcelona, o jogo terminou 2-2. Então, nenhum dos dois ficou. O grupo tá bem equilibrado. O São Paulo tá ali em primeiro, o São Paulo tá em segundo com o terceiro, o Tadieres em primeiro com o quarto e o Barcelona em terceiro com 2 pontos. E o Cobresal em quarto com 1 ponto, tá? 1, 2, 3, 4. Acho que o São Paulo ainda tá bem vivo na Libertadores, tem boa chance de classificar, no momento tá na zona de classificação. Outro jogo contra o Cobresal lá no Chile, o São Paulo tem a obrigação de ganhar. Ainda tem Tadieres e Barcelona pra enfrentar em casa. Então ali com a força da torcida, eu acho que deve conseguir algum resultado e deve se classificar. E é claro, se o São Paulo trocar o técnico, porque o Carpini não pode ser técnico do São Paulo. Isso é uma coisa pra você que tá achando que eu tô sendo um torcedor meio raiz, meio leigo, que tá querendo o Carpini fora, xingando todo mundo e dane-se aqui. Eu vou deixar aqui no vídeo, aqui no card, o vídeo que eu fiz depois do jogo contra o Novo Horizontino, em que eu explico e detalho e falo os motivos de por que o Carpini precisava ser demitido antes mesmo daquele jogo. Então esse foi o vídeo, gente. O próximo jogo do São Paulo é a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no Morumbis. Eu não sei se no momento que você tá vendo esse vídeo o Carpini já foi demitido, mas se não foi, é muito provável que o São Paulo vá jogar contra o Fortaleza, vai jogar mal de novo e vai perder, ainda mais que o Fortaleza mostrou um sinal de reação, meteu um 5-0 lá na Sul-Americana. Vai ter pós-jogo também e eu vou tentar assistir os outros jogos possíveis do Campeonato Brasileiro, então fiquem atentos aí, se inscreve no canal para não perder os vídeos, deixa o like se você gostou e lembrando, comenta alguma coisa aí, comenta quem foi o melhor jogador do São Paulo, na sua opinião. Eu acho que foi o Rames mesmo, ele era o cara que tentava alguma coisa, mas o André Silva também entrou muito bem e ele que decide o jogo, né? Beijo, tchau!